Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da Empower. Hoje temos estreia de uma nova série aqui. Nessa série, as empresas vão compartilhar conhecimentos técnicos, né, da sua expertise. Então, eu espero que vocês gostem desse novo conteúdo. Eu sou a Andressa da Empower. Basicamente, eu cuido das solicitações que vocês enviam na plataforma e também no relacionamento com as nossas empresas mentoras, como é o caso da Móvel. Complementando o time da Empower de hoje, nós temos a Andreia, que vai cuidar da curadoria de perguntas. Bem-vinda, Andreia. Olá, pessoal. Obrigada, Andressa. É um prazer estar com vocês aqui novamente. E hoje eu vou estar cuidando aí da curadoria das perguntas, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aí pelos comentários da live que eu vou estar passando aí para a nossa convidada de hoje. Isso aí, façam várias perguntas, pessoal. Para quem ainda não conhece a Empower, nós criamos programas de relacionamento para conectar os jovens das organizações estudantis com as empresas do país, né? Então, nosso objetivo é justamente compartilhar conhecimento de expertise dessas empresas, seja de temas mais relacionados a negócio, de temas mais técnicos, enfim. Tudo isso de forma que vocês consigam replicar esse conhecimento tanto nos projetos de vocês das OEs, quanto na carreira de vocês mesmo, né? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Empower, podem acessar as nossas redes sociais e a nossa plataforma. Todos os links, pessoal, já lembrando, tanto da Empower quanto da Móvel e do iFood, estão na descrição da live, tá? Então, acessem aí, vocês conseguem ficar sabendo de todas as nossas novidades em primeira mão. O cadastro é gratuito, né? Então, super simples. E os links estão nos comentários também, beleza? Então vamos lá, pessoal, iniciando a nossa série Móvel Ensina, com o tema Inteligência Artificial. Lembrando que esse tema foi solicitado pelo ramo estudantil I3E UFABC e também tem a parceria da Blockchain Insper, Byron Solutions e InfoAuto Empresa Júnior. Então, pessoal dessas OEs, comenta aí na live, a gente quer ver a participação de vocês. Não se esqueçam de enviar as perguntas, tá bom? E, finalmente, eu apresento para vocês a nossa gestora de hoje, que é a Júlia Tesler. A Júlia é formada em Estatística pela Unicamp e ela atua como cientista de dados no iFood. E ela vai conduzir o nosso webinar de hoje. Então, Júlia, muito bem-vinda. E muito obrigada por me receberem, gente. É um prazer estar aqui. É sempre um prazer falar um pouquinho sobre essa coisa que eu faço, porque eu acredito que eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço, então eu gosto de falar sobre isso o tempo todo e eu falo muito, vocês vão ver agora, mas vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho sobre mim, então. Quem é a Júlia na fila do pão? A Andressa já mencionou, eu sou estatística por acaso, mas eu sou nerd por escolha. Desde 2019 eu faço cerveja em casa. A minha marca é a Gatatum Brewing Company, não dá para achar no mercado. E ela já produziu mais de 120 mil mililitros de cerveja questionavelmente boa. Essa marca, na verdade, é uma brincadeira com o meu gato, que chama Tum. E aí, Gatatum fica tudo isso. Tem esse loginho bonitinho e tudo mais. Pois é. É o meu novo hobby. E é bom, né? Em tempos de quarentena, eu sou autossuficiente também. Então, olha só, não preciso nem ir ao mercado para comprar cerveja. Faz 3 anos e meio que eu tô no iFood, agora na metade do ano. Fui a primeira mulher do time. E nessa jornada eu também fundei o Pollen, que é a Iniciativa de Diversidade e Inclusão do iFood, que hoje eu lidero. Isso é algo muito importante para a gente. Além disso, eu sou fotógrafa amadora, provavelmente um dos hobbies que eu mais gosto. E eu sou uma mega fã de astronomia, eu queria ter estudado astronomia quando eu era uma pequena criança. E vale lembrar também que astronomia não é astrologia, então, 2 coisas diferentes. Eu não sei nada sobre signos, absolutamente nada. Então, não adianta me perguntar porque eu não vou saber. Mas se quiser saber das constelações, eu posso falar sobre muita coisa. Além disso, eu toco piano, muito raramente, e guitarra que eu aprendi sozinha. Então, eu basicamente só sei tocar punk rock, que é gritando e tocando umas coisas meio sem noção. Eu gosto muito, muito, muito de dinossauros. Uma coisa muito curiosa sobre mim. E o meu espírito animal é a Cleo, que normalmente é fofinha assim, mas uma boa parte do tempo é mais ou menos assim. Então, essa é a Júlia. Show. Legal, Júlia. Se quiser falar um pouquinho sobre a Móvel e iFood, para o pessoal entender um pouco mais o contexto aí.
Posso contar, começando pela Movile. A Movile é um grande ecossistema de empresas de tecnologia. Então, é uma holding que tem várias empresas. A Movile, a Simpla, o iFood, a Simpla, a MapLink. Várias, na verdade, vale a pena olhar, porque são muitas. O iFood, em particular, eu tenho alguns dados sobre ele. Vamos andar muito rápido por essa apresentação com muitos spoilers. Todos os spoilers. Cadê? Eu tinha. O iFood Nossa, todos os spoilers mesmo. Aqui! O iFood é a maior food tech da América Latina. Quarto app de delivery de comida mais baixado no mundo. Então é muito pouco provável que a gente encontre alguém que não sabe o que é o iFood. Falando um pouquinho sobre o tamanho, a gente tem 31 milhões de pedidos por mês. Estamos presentes em mais de 1.000 cidades pelo Brasil. Além disso, a gente também tem a operação da Colômbia e no México. Nós temos mais de 160 mil restaurantes, mais de 170 mil pessoas que entregam para a gente e quase 3 mil colaboradores juntando esses 3 países. Então, é pouco provável que alguém não sabe o que é o iFood. Com certeza, igual eu estava te comentando, Júlia, já pedi hoje aqui pelo iFood em casa. Boa! Muito legal. E, Júlia, vamos entrar então no nosso assunto de hoje, que é a inteligência artificial. Acho que é um tema que o pessoal tem muita curiosidade sobre, né? Tá cada vez mais em alta. E eu queria saber o que é essa tal de inteligência artificial, quais são os tipos, o que você consegue compartilhar com a gente ali sobre inteligência artificial. Boa, vamos lá. Inteligência artificial é um grande hype, né? E é muito difícil de definir o que é. Mas a gente pode pensar numa forma bem simples, que é a capacidade de um computador realizar tarefas associadas à inteligência. Simples. O que é uma inteligência transforma isso em algo que não é natural, é artificial. Pronto, tá tudo bem. Acontece que esse é um conceito muito, muito amplo. E conceitos amplos levam a definições abrangentes. Dito isso, uma inteligência artificial pode ser desde um robô muito complexo que limpa a sua casa até uma simples decisão sobre levar um guarda-chuva ou não ao sair de casa. Porque é só... Se uma inteligência tomar decisões, que é o que o ser humano faz o dia inteiro, uma inteligência artificial é tão simples quanto isso, quanto algo que toma decisões. Certo. E quais são as principais áreas de atuação e aplicação da inteligência artificial? Se é tão simples quanto tomar decisões e realizar tarefas automatizadas, basicamente qualquer área, literalmente. O que a gente tem visto que muda o jogo um pouquinho nos últimos anos é a produtização da inteligência artificial. Então, basicamente, criar produtos que são movidos por inteligência artificial. E é aí que começa o pulo do gato. Então, a gente já falou bastante, já se fala, na verdade, há muito tempo sobre como os celulares são computadores muito mais potentes do que os computadores que levaram, os de hoje, né, os celulares de hoje, são muito mais potentes que os computadores que levaram o homem à lua e coisas assim. E aí, beleza, né? A gente gera muito dado. E porque a gente gera muito dado, a gente consegue criar coisas incríveis. Mas por que isso acontece, né? Essas inteligências artificiais, ou coisas que resolvem perguntas do tipo, e tomam decisões do tipo, o que eu faço agora? Eu vou para um lado, eu vou para o outro? Ou como funciona? São movidas a muitos dados. E essas coisas aprendem em crianças. Então, imagina que uma criança está aprendendo o que são bichinhos, né? Então... Você está ensinando para uma criança, você abre um livro de bichos e fala, isso aqui é uma girafa, isso aqui é um cavalo, isso aqui é um leão, isso aqui é um tigre. E aí você mostra um gato para a criança e diz, que bicho é esse? Ela vai dizer tigre, porque é a coisa mais próxima que ela viu dentre os bichos que ela conhece. E aí você diz, não, é um gato. E ela diz, beleza. Aí próxima vez você está passando os bichinhos, ela vai acertando e é assim que funciona. E uma inteligência artificial é a mesma coisa. Algumas de forma mais complexa, outras de formas menos complexa, mas elas aprendem com as coisas que a gente ensina para elas. Então, elas encontram padrões e basicamente automatizam a forma de encontrar esses padrões. E aí, com isso, qualquer área do conhecimento é aplicável. Tem alguma área assim, específica que hoje em dia tem se usado muito, assim, que a inteligência artificial é imprescindível para essa área? Em geral,
empresas que são muito movidas à tecnologia têm inteligência artificial como algo imprescindível nelas. E se elas ainda não chegaram lá, elas vão precisar. Em 2017, a revista The Economist fez uma mega matéria que dizia que os dados são o novo petróleo. E isso não é à toa. É porque as empresas que conseguem ter esses dados e usá-los para fazer alguma coisa são as empresas que vão sobreviver no futuro. Então, os dados são muito valiosos por causa disso. Os dados por si só são que nem petróleo cru, na verdade. Não dá para fazer muita coisa com isso, mas são isso valioso. Uhum. E é mais ou menos isso que acontece. Todas as empresas que não estão usando inteligência artificial ou qualquer tipo de inteligência em cima dos dados dela, muito provavelmente não vai sobreviver no futuro. Então, para empresas que são movidas por tecnologia, isso é super relevante e, em particular, se você parar para pensar no que eu falei, para todas as empresas do Grupo Móvel, isso faz parte do coração de toda a operação. Legal. Já que você entrou nesse assunto, Ju, eu queria saber como o iFood usa a inteligência artificial nos seus negócios. Ah, legal. Para isso eu tenho slides. Aqui. Então, como o iFood usa inteligência artificial? Eu já dei o contexto de quem é o iFood, somos muito grandes, portanto, muitos dados. E a gente tem essa equipe maravilhosa da qual eu sou parte, que é a iFood Brain, que compreende 3 áreas de conhecimento. Mas a iFood Brain... Então, 3 áreas de conhecimento, né? A gente se divide em analistas de dados, engenheiros de dados e cientistas de dados. E o iFood Brain consegue atuar em toda a parte do iFood. Se você pensar no iFood, na verdade, a gente tem 4 grandes clientes, por assim dizer, ou pilares. São os entregadores, os restaurantes, os clientes finais, a pessoa que compra, né, a comida e consome. E, claro, os food lovers, que é a forma que a gente chama as pessoas que são parte do iFood. E como é que a gente usa inteligência artificial? Eu vou contar para vocês alguns casos bem por cima de como é que a gente usa inteligência artificial em cada uma dessas áreas. Então, para os entregadores, a gente consegue otimizar as rotas de entrega para que eles consigam pegar mais pedidos no caminho e entregar mais próximos. Porque, claro, né? Imagina que você pediu uma coisa num restaurante que fica no centro de São Paulo. E aí tem uma outra pessoa que mora consideravelmente perto de você que pediu de um restaurante que fica exatamente ao lado. E se a gente não faz uma rota bolada, a gente vai mandar um entregador para ir buscar o pedido em um restaurante e mandar para o outro, para a pessoa que pediu, outro entregador para fazer basicamente a mesma rota. E com isso a gente só está perdendo o tempo das pessoas, quando a gente podia colocar um entregador só para fazer todo esse caminho, e ele inclusive ia ganhar mais por isso do que se ele tivesse que fazer essa rota, depois esperar aparecer outro pedido para entregar. Para os restaurantes, a gente entrega a inteligência. Então, a gente dá sugestões no restaurante de como ele pode ampliar a rota de entrega a área de entrega onde ele está entregando. A gente dá sugestões de como que ele pode melhorar a operação. A gente, inclusive, tem tanta coisa, na verdade, que é impressionante. Os restaurantes, inclusive, podem comprar conhecimento do iFood em troca de vantagens. Então, a gente consegue manipular as coisas dos restaurantes para que eles tenham mais vantagens dentro do iFood também. Para os clientes, o caso onde eu trabalho, casualmente, que é o sistema de recomendação. Então, a nossa ideia é ter um iFood para cada pessoa, que é personalizado, baseado em tudo que eles gostam. E o marketing da mesma forma. Então, eu quero ter certeza que eu estou te mandando um cupom para comprar na hora que eu sei que você vai comprar, com a comida que eu sei que você está pensando que você vai comprar. E para os food lovers, um dos casos mais recentes de uso de inteligência artificial recentemente foi para a gente conseguir acabar com a disparidade salarial entre homens e mulheres em todos os cargos da empresa. Então, a gente conseguiu construir algoritmos para entender como é que funcionam os salários e a performance das pessoas e, a partir daí, definir como ia funcionar o reajuste e as promoções disso. Muito legal. Então, essas são as formas. Perdão. André, a gente tem alguma pergunta já? Temos sim, temos algumas perguntinhas aí, como a gente está falando a respeito das aplicações, né, da inteligência artificial. O Arthur, da Unesp, perguntou o seguinte: qual o limite do uso da inteligência artificial para atendimento ao usuário, considerando que as pessoas gostam de receber um atendimento personalizado? Hoje em dia, o limite é enquanto a gente consegue transformar essa interação em algo natural. Na prática, pensando no futuro, o limite não existe. Existem casos e mais casos
casos de como o atendimento está ficando cada vez mais natural e os humanos não estão percebendo que eles estão falando com uma máquina. Uma coisa é você ter uma gravação, por exemplo, quando você liga para um telemarketing, que te responde: vou procurar o seu cadastro, e faz de conta que está teclando alguma coisa e diz: pronto, encontrei. Isso não é exatamente uma inteligência artificial nos casos mais extremos. É uma inteligência muito simples, na verdade. Ele está coletando informações e te direcionando para a área de atendimento que vai, de fato, ter uma pessoa que vai te atender e resolver seu problema, muito provavelmente. Mas se a gente olhar, por exemplo, para a Nubank tem um caso muito interessante de atendimento em que eles leem as mensagens que os clientes mandam no chat e já vai direcionando, e muitas vezes nem tem um operador no final que faz essa resposta de volta. E aí, se a gente para pensar nisso e junta com... uma das dificuldades da inteligência artificial hoje para atendimento é que o processamento de voz não está muito bom ainda. Ele está melhorando bastante em inglês, mas em português ainda está patinando um pouquinho. Então, tem um bom caminho para andar. Mas, eventualmente, a gente vai chegar no momento em que você vai ter conversas muito naturais com pessoas, ou com atendentes, na verdade, que não são pessoas que estão do outro lado, são máquinas que estão te respondendo, entendendo o que você está falando e respondendo coisas que fazem sentido e resolvem seu problema. Então, o limite hoje é a tecnologia que já foi criada. Mas essa área cresce tão rápido, mas tão rápido, que eu acho que em pouquíssimo tempo a gente vai ver atendimentos muito naturais. A Google mesmo, inclusive, no final do ano passado, soltou um vídeo de uma API de processamento de voz em que, de fato, eles fizeram um teste e as pessoas não sabiam diferenciar se elas estavam conversando com uma máquina ou com um humano. Então, a gente já está quase lá. Caramba. Legal. Obrigada. Continuando nessa linha das limitações, o Gustavo, do IFSC, ele perguntou quais seriam essas limitações para empresas e autônomos, empresas de pequeno porte, né, e autônomos. Qual seria a limitação para eles desenvolver a tecnologia de inteligência artificial? Para desenvolver a tecnologia, a dificuldade é que hoje o grupo de pessoas que sabe trabalhar com elas está muito restrito em um lugar. Mas a gente tem visto bastante uma coisa que se chama no meio de AI as a Service. Então, inteligência artificial como um serviço. Que você pode, para quem entende alguma coisa de computação, pode ser tão simples quanto uma API que você pluga uma coisa na entrada e resolve o problema para você na saída. Para quem não entende de sistemas de informação e tudo mais, de computação, é tão simples quanto eu tenho um problema, eu baixo um aplicativo e esse aplicativo faz uma coisa para mim. Por exemplo, uma inteligência artificial que você provavelmente usa constantemente, ou pelo menos vê o uso e nem percebeu. Filtros de Instagram, que botam maquiagem na sua cara e tudo mais. Então, para o atendimento, eventualmente, pode ser tão simples quanto um filtro de Instagram, que você baixa um aplicativo e faz o negócio funcionar. Hoje em dia, ainda não, mas em breve. Por outro lado, todo mundo acaba usando a inteligência artificial no dia a dia hoje, de uma forma ou de outra. E a gente não tem nem ideia que está usando, né, Júlia? Eu digo que é um tema muito amplo mesmo. Sim, legal. Tem mais alguma aí, Andréia, nessa linha? Tem mais uma última perguntinha aí a respeito das aplicações ainda. O Thales, da USP, perguntou, ele gostaria de saber, na verdade, quais são as aplicações de inteligência artificial dentro da área acadêmica. Da área acadêmica tem uma muito interessante, que está muito em voga recentemente, que é encontrar padrões de disseminação de fake news. Quem está tocando isso é o Atila. Na verdade, eu, inclusive, coloquei isso em um slide, vários spoilers de novo, mas aqui está o Atila. Ele fez um vídeo muito legal na semana passada sobre aplicações de inteligência artificial dentro da Google, chama Google Sabe de Tudo Mesmo. Se vocês acessarem esse link, vocês conseguem assistir o vídeo. A gente, inclusive, deixou ele na descrição da live agora, e eu recomendo demais. Ele mostra como o Google, na verdade, não é uma empresa de busca, e sim uma empresa de inteligência artificial. E, dito isso, inteligência artificial é uma realidade, né? Então, ela está em todo lugar. Eu comecei a falar disso e eu esqueci, na verdade, do que a gente fala. De aplicações na academia. A verdade verdadeira é, tudo isso veio da academia. Então, no Brasil, hoje, a indústria ainda está muito descolada da academia. Nós, do Grupo Móvel, estamos tentando nos aproximar. Então, fiquem ligados para mais informações sobre isso em breve. Mas
todo conhecimento basicamente veio da academia. Acontece que a indústria é um pouco mais rápida em implementar e achar soluções, mas a indústria não sabe muito bem fazer pesquisa e desenvolvimento. Mas se você parar para olhar, na verdade, o boom de inteligência artificial veio quando um banco de imagens, se chama ImageNet, em 2012 foi disponibilizado, que é um banco gigantesco. E aí mais e mais gente conseguiu começar a desenvolver algoritmos para classificação de imagens. Então, conforme isso foi começando, a indústria conseguiu achar as formas de utilizar isso e a academia conseguiu achar formas de desenvolver novos algoritmos, redes neurais, essas coisas muito complexas que vão cada vez mais melhorando a performance a performance e a complexidade dos algoritmos nesse aspecto. Então, essas coisas andam juntas hoje em dia. Se você parar para olhar, várias das conferências mais relevantes de estudos sobre inteligência artificial estão se esgotando muito rápido. Indústrias estão escrevendo papers e apresentando nessas conferências também. Então, as coisas andam juntas. Na academia, a pesquisa vai ser provavelmente utilizada dentro das empresas. Mas eu admito que eu não sei muito sobre como é que funciona a pesquisa acadêmica nessa área. Eu provavelmente devo entrar no mestrado em breve e aí eu devo saber mais. Conversa comigo em algum momento em breve. Manda aquele contatinho para a Júlia. Pessoal, só lembrando que também na descrição da live tem 2 formulários para vocês preencherem, que é o formulário de certificados, para vocês receberem depois o certificado desse webinar, e também um formulário de feedback, para vocês contarem para a gente o que vocês estão achando, beleza? Ju, você é cientista de dados, né? Então, eu fiquei sabendo que você queria contar para a gente um pouquinho mais sobre o que é ciência de dados. Na verdade, eu queria contar um pouquinho mais sobre a minha equipe maravilhosa. Então, o que acontece? Voltando para os meus spoilers, né? Eu não consigo falar sobre como o iFood Brain está desenvolvendo coisas incríveis no iFood se eu não falar de como eu cheguei lá. Então, eu sou uma cientista de dados. E eu não consigo falar sobre tudo isso se eu não falar sobre o que cargas d'água é ciência de dados para começo de conversa, né? Então, se você procurar na internet o que é ciência de dados, você vai encontrar coisas como esse tweet que define muito bem, que é uma pessoa que é melhor em estatística do que qualquer engenheiro de software e melhor em engenharia de software do que qualquer estatístico, que é uma coisa que eu gosto muito, porque vem muito a calhar com o meu diploma de estatística. Mas, em geral, você vai ver esses diagramas de Venn, que falam que a ciência de dados está no centro entre conhecimento substancial, matemática e estatística e habilidades de hacking. Tipo, na minha cabeça, eu sou mega hacker. Na prática, tem um meme que apareceu recentemente, que é uma pessoa, tipo, como é que é a engenharia de software nos filmes, né? A pessoa tá com vários teclados digitando loucamente, aí ela diz, eu preciso de mais um teclado, e aí o pé da pessoa começa a digitar também. E aí, de repente, a pessoa conseguiu entrar no mainframe, como é na prática, né? Você tá lá sentado todo torto, copia um código do Stack Overflow, bota no meio do teu código, o negócio funciona, né? Então, rola essa glamorização aí, mas tá. Isso é zero informativo, na real. Que cargas d'água é ciência de dados? A gente continua sem conseguir responder. Na prática, esse é o Fabiano, que trabalha comigo. A gente veste todos os chapéus, o que é mais interessante a cada momento. Então, às vezes eu sou mais engenheiro de software, às vezes eu sou mais estatística, às vezes eu sou mais política e estou tentando fazer os times chegarem num acordo em alguma coisa. Basicamente, o que eu sei fazer é manipular dados. Então, voltando a pensar nas 3 áreas de conhecimento do iFood Brain, a gente tem os analistas de dados, que são muito bons em comunicação, entendem muito do negócio, sabem navegar pelos dados como ninguém, mas não são pessoas que são tão voltadas à matemática e engenharia de software, são pessoas que são mais comunicativas. Os engenheiros de dados permitem que a gente tenha aquele mundaréu de dados que eu falei no começo e consiga consumir isso de forma inteligente e entregar para os analistas e cientistas para que eles possam produzir produtos. E o cientista de dados, que não surpreendentemente com essa definição muito vaga é a maior estrela, são as pessoas que entendem muito de estatística, matemática e um bocado de computação para conseguir transformar isso em produtos no final. E aí, quando a gente pensa na quantidade de skills que o cientista de dados precisa ter, ele é um unicórnio. E ele é um unicórnio muito puto, porque isso não faz o menor sentido. E no iFood, na verdade, a gente não acredita em unicórnios, mas a gente acredita em equipes unicórnios. E aí esse unicórnio muito pistola vira um unicórnio mais fofinho e agradável. Então, quem é a Júlia no gráfico de estrela que eu acabei de mostrar? Eu sou estatística, então eu gosto de acreditar que eu sei bastante de estatística e de matemática. Eu não sou uma grande engenheira de software.
Eu estou tentando aprender sobre isso. Eu já conto para vocês de como é que eu estou trabalhando agora no iFood. Conhecimento de domínio, basicamente conhecimento de negócio. Então, entender quais são os problemas que o iFood tem, como eu posso aplicar ciência de dados para resolvê-los. Eu não sou uma pessoa que é muito boa em visualização. Vocês devem estar vendo, inclusive, pelo meu layout de slides, que nada faz sentido e não tem um estilo único. Então, eu definitivamente não sou muito boa nisso. E falar pelos cotovelos é uma forma de tentar desviar a atenção disso. Então, né, equilibra tudo. São pessoas que são muito boas em manipular os dados no geral e não tão boas em infraestrutura de dados. Eu devo estar mais ou menos nessa parte aqui. E como é que isso funciona, então? Eu não sou o unicórnio esperado do cientista de dados, mas eu sei quais são meus pontos fortes e quais são meus pontos fracos. Então, eu me proponho a entrar em situações em que eu tento aprender o máximo possível. Mas se a gente olhar para toda a equipe de cientistas de dados do iFood, essa árvore está muito bem coberta. Porque se eu sou muito boa em estatística e não sou tão boa em engenharia da computação, a gente tem uma pessoa que é definitivamente muito boa em engenharia da computação e não tão boa em estatística. E a gente vai trocando conhecimento. Então, por exemplo, eu falei que eu trabalho com sistema de recomendação, né? Hoje, eu trabalho, na verdade, na equipe que desenha a plataforma do sistema de recomendação, que vai proporcionar que todas as equipes do iFood possam desenvolver seu próprio sistema de recomendação, plugar nessa plataforma e começar a funcionar dentro do aplicativo. E aí isso não fica centralizado em uma equipe só. Isso não tem nada a ver com estatística e matemática, tem basicamente muito a ver com engenharia de software. Então, eu estou aprendendo uma linguagem nova para fazer isso funcionar. E é nisso que a gente acredita. E aí essas coisas todas funcionam tão bem porque a gente se divide em equipes multidisciplinares. E é aí que a magia acontece. Então, um cientista de dados trabalha numa equipe que tem gente de várias outras áreas. E também falando de como é que a gente aplica a ciência de dados em todas as áreas do iFood, inclusive, praticamente toda equipe tem um cientista de dados. E praticamente toda equipe tem um analista de dados. E não um mais, inclusive, normalmente. Então, as coisas acabam se equilibrando. E os cientistas de dados e os analistas de dados, basicamente, são pessoas que desenvolvem inteligências artificiais para fins diferentes. E vamos lembrar que uma inteligência artificial é algo tão simples quanto tomar uma decisão com base em algo que você criou, um algoritmo. E o teu algoritmo pode ser, tipo... Se o céu fica cinza hoje, eu vou mostrar para as pessoas mais hambúrguer. Isso pode ser uma inteligência artificial. É algo que está tomando uma decisão sem que você tenha que agir constantemente para que ela faça isso. Então, os analistas de dados normalmente criam algoritmos e modelos que vão ajudar o negócio a se direcionar para um lugar ou para o outro. Então, são as pessoas que vão entender os resultados, que vão falar diretamente com as outras equipes e fazer com que todo mundo tenha uma vida muito data-driven, que a gente fala, né? Muito direcionada a dados. Não existe achismo, existem dados. E você pode acreditar neles ou não, mas eles são a verdade. E o cientista de dados, por outro lado, faz modelos basicamente com as mesmas ferramentas que, ao invés de virar uma decisão de negócio, acabam virando um produto dentro do aplicativo, como, por exemplo, o sistema de recomendação. Então, é mais ou menos assim que isso funciona, que é ciência de dados dentro do iFood. Cada empresa tem a sua forma de definir isso. Isso é como a gente trabalha, que eu acho que diz mais sobre a nossa forma de ser um cientista de dados do que o resto. Sim, acho que é bem legal passar a mensagem para o pessoal que se interessa por essa área, que são áreas interligadas no final, né, Ju? Sim, exato. Ninguém trabalha sozinho também. Exato. Muito legal. E, Gil, eu queria saber um pouquinho sobre a situação atual da inteligência artificial no Brasil e no mundo também, né? Será que o Brasil está muito distante do resto do mundo? Voltando para o meu, inteligência artificial é uma realidade. Sim, inteligência artificial é uma realidade no mundo. A gente tem carros que se dirigem sozinhos. A gente tem... Sua vida hoje, na verdade, não existiria sem inteligência artificial. É bem possível que vários de vocês tenham chegado nessa live agora porque viram um anúncio ou viram pessoas que têm gostos parecidos com os seus interagindo com esse link. Inteligência artificial é parte da nossa vida. E quando eu falei sobre pesquisa em inteligência artificial, um pouquinho lá atrás, de como a indústria está fazendo isso hoje, o Brasil tem um déficit técnico em relação a isso ainda. Então, as maiores empresas de tecnologia lá fora, e aí a gente está pensando em Google, Amazon, Netflix, estão fazendo coisas muito avançadas em comparação
com o que a gente está fazendo aqui hoje. Esses sim chegaram num estado de saturação em relação ao que já existe, estão desenvolvendo muitas coisas novas. No Brasil, a gente está basicamente replicando o que já existe e menos desenvolvendo coisas, ainda que cada empresa faça isso da sua forma. Para vocês terem uma ideia, a Netflix, por exemplo, foi tão longe nesse lance de usar inteligência artificial em tudo, que eles perceberam, por exemplo, House of Cards, eu não sei se vocês conhecem essa série, é a série que fala de política nos Estados Unidos, é uma série de ficção, e eles perceberam que pessoas críticas no Netflix gostam de coisas com Kevin Spacey. Então eles juntaram os dois no seriado, que é um seriado de mega sucesso. O Netflix também, ele troca as capas dos filmes e das séries baseado na pessoa que está vendo. Então, se você abrir o Netflix, é bem provável que você veja capas de filmes daqueles carrosséis deles são diferentes do seu amigo abrindo, porque vocês têm gostos diferentes. Ao mesmo tempo que isso é algo muito novo e que a gente possa pensar que, nossa, né, mas quantos problemas eles tiveram que resolver para chegar aí, a Globoplay faz a mesma coisa. As capas são recomendadas, as capas dos filmes do Globoplay. Então, né, tá longe, mas não tanto. As coisas ainda estão... A gente tá chegando lá. E uma coisa muito legal que acontece é que porque a gente tem esse senso... Na verdade, é uma mistura de... O Brasil tá muito atrás do resto do mundo com... As pessoas que entendem e mexem com ciência de dados e inteligência artificial são tão escassas no mercado que essa comunidade se une. Então, eu sei de boa parte desses cases todos da indústria porque eu conversei com pessoas que desenvolveram essas coisas e perguntaram em fóruns. E vice-versa. Então, todo mundo se ajuda. Meio que todo mundo se conhece também. Somos uma grande panelinha, mas uma panelinha muito receptiva. Então, essa união das comunidades para ensinar as pessoas e colocar mais gente nessa área é super importante. Até porque se a gente lembrar que as empresas que não usarem inteligência artificial no futuro não vão sobreviver, fica um pouquinho mais claro que a gente precisa de mais e mais gente trabalhando com isso. Então, saber programar, saber manipular dados, saber entender essas coisas é muito provavelmente o que vai diferenciar quem vai ter um sucesso no futuro ou não. Então, é super relevante. Muito legal. E com relação ao futuro, Ju, o que você acha que o futuro reserva para a inteligência artificial? Será que dá para chegar muito mais longe ainda? Onde você imagina que a gente vai chegar com isso? Se a gente for pensar em distância, recentemente a SpaceX colocou uma cápsula tripulada na estação espacial. Então a gente foi longe. E essa cápsula tripulada, muito provavelmente, dessa vez era um voo teste, né? Então, ela ainda teve intervenção manual para direcionar a cápsula até lá, porque, né, eles estavam testando como é que funcionava o sistema também. Mas isso vai ser sem controle, que nem os carros da Tesla. Então, quer dizer, qual é o limite? Não sei. E eu não sei se ele existe também, porque o tempo todo você pode criar coisas novas. E tem cada vez mais e mais aplicações. Se a gente for pensar numa aplicação muito legal, que é inclusive... Bom, eu sou da Unicamp, né? Então eu gosto de falar de coisas que a Unicamp fez também. Tem um grupo de pesquisa na Unicamp que fez e vem ganhando muito prêmios por isso, fez um mega sistema que consegue identificar câncer de pele a partir de fotos. Então, tipo, imagina que você tem uma pinta estranha, você pega seu celular, tira uma foto e esse sistema sabe se ele é um câncer de pele ou não. E isso tem acertado já mais do que os humanos. Então... Cara, qual é o limite da aplicação? Não sei dizer. Eu não sei se existe. Tem muito lugar que a gente nem imagina que seja possível chegar, né? Exato. Andréia, temos mais perguntinhas aí? Temos várias perguntinhas aí a respeito do futuro, né, da inteligência artificial. A Delma, da Universidade Federal de Alagoas, ela perguntou se há riscos que a inteligência artificial execute causando ações prejudiciais ao homem ou ao ambiente. Grande HAL 9000, né? Do 2001, Odisseia no Espaço. Hoje em dia, não. Inteligência artificial, do jeito que a gente conhece hoje, dificilmente faria isso, mas na prática, se a gente parar para pensar... os algoritmos são tão bons quanto as pessoas que os programam. Então, entrando numa problematização mais ética da inteligência artificial também. O que acontece? Vamos pensar em coisas bem, bem levinhas para depois a gente deixar em coisas mais pesadas. Por exemplo, sabe aqueles saboneteiros de shopping que você vai lá... Bom, o que é shopping hoje em dia, né? Todo mundo em isolamento social, mas... Lembra daquele lugar que a gente ia para fazer compras?
acredita que isso já existiu? Nossa. Pois é, né? Você entrava no banheiro e aí tinha um negócio de sabão que você botava a sua mão e o sabão caía magicamente na sua mão. Era muito louco. E... Pois é, né? Que coisa incrível. Teve uma empresa que desenvolveu um dispenser desse que não funcionava na mão de pessoas negras. E claro que a pessoa que fez esse dispenser não fez isso de propósito. Eu acho muito pouco provável que uma pessoa criou um produto e falou: esse negócio não vai funcionar com esse grupo específico de pessoas porque eu decidi que não pode. É muito mais provável que o que aconteceu, na verdade, foi que as pessoas que desenvolveram esse dispenser provavelmente não trabalhavam com pessoas negras, então não tinha ninguém lá que fosse testar esse produto e descobrir que o dispenser não funcionava. Uma coisa semelhante aconteceu com a Nikon, quando eles lançaram aqueles reconhecimentos de sorrisos, de olhos fechados, na verdade. Curiosamente, a Nikon é uma empresa asiática, mas quando você apontava a câmera para pessoas asiáticas, a câmera achava sempre que as pessoas estavam de olhos fechados. Então, né? E isso vai se complicando cada vez mais, vai escalando, né? Então, e como é que essas coisas acontecem? Quando a gente não tem controle. Eu mencionei para vocês de como a gente criou um modelo que acabou com a disparidade de salário no iFood, um modelo de inteligência artificial. E, do contrário, na verdade, uma empresa, uma vez, desenvolveu um modelo para descobrir quais eram as pessoas que deveriam ser promovidas. E eles encontraram um padrão muito claro. Basicamente, se você era uma pessoa branca que possuía testículos, você ia ser promovido, as mulheres não. Então, inteligências artificiais, basicamente, reproduzem padrões, como eu tinha falado. E se você dá para ela um padrão que é enviesado, a inteligência artificial vai produzir, no final, um padrão enviesado e decidir que aquilo é a verdade. A polícia de Chicago criou uma inteligência artificial para determinar se uma pessoa é uma criminosa ou não. Adivinha? Se a pessoa era preta, ela era criminosa. Então, é importante que a gente pense sobre o que a gente está fazendo, que a gente pense sobre se isso é certo ou errado, para começo de conversa, e que a gente tenha diversidade em todos os sentidos nas equipes e nas pessoas que estão construindo essas inteligências artificiais para evitar cair em falácias desse tipo. Então, os algoritmos são tão bons quanto as pessoas, e hoje em dia eu acho que não tem inteligências que vão virar a nova Skynet, basicamente, mas eu não quero ser catastrófica no sentido de, meu Deus, pode ser que um dia aconteça um grande Ultron também, sei lá, mas são coisas assim, sabe? A inteligência artificial já tem um lado bem maléfico que a gente não está cuidando e a gente provavelmente deveria. Então, é importante que a gente pense a respeito disso. Tem um TED Talk muito legal, que eu sugiro que vocês assistam, da Cathy O'Neil, que ela fala sobre os problemas dos algoritmos enviesados. Ela tem um livro também muito bacana que chama... em inglês chama Weapons of Math Destruction, que em tradução livre seria tipo armas de destruição em massa, mas é armas de destruição matemática. Eu não sei qual é o nome em português, eu admito. Mas é muito legal. Isso é uma discussão que está bastante em voga, né? Porque você tem que estar prestando atenção nisso. Com certeza. Você trouxe pontos bem importantes, Júlia. Que muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Mas existe uma pessoa por trás da inteligência artificial, né? Ela não é tão artificial assim, né? Existe alguém que implantou aquilo ali e que se ela não estava atenta a esses pontos, não é a inteligência artificial que vai fazer isso por ela, né? Então... Mas às vezes, assim, eu gosto de acreditar na bondade das pessoas, que elas não fazem as coisas por querer. Então, eu vou contar um caso de quando eu era uma pequena estagiária no iFood. Sim, eu entrei como uma estagiária. Eu nem contei a minha história para vocês, né? Mas enfim. Eu entrei como uma estagiária e o meu primeiro projeto no iFood era prever o churn de clientes. Então, o churn se você trabalha numa empresa de telemarketing, de, sei lá, assinatura de coisa, é quando o cliente diz não quero mais assinar essa coisa. E aí ele vira um churn. No iFood, como vocês bem sabem, você não paga uma assinatura. Então, o primeiro problema era como é que eu defino o que é um cliente não ser mais cliente do iFood? Uma pessoa ter decidido que ela desistiu do iFood. Então, eu tive que definir o que era isso. Lá na época, 3 anos e meio atrás... Ai, perdão, gente. Eu falo pelos cotovelos e eu começo a tossir mesmo. 3 anos e meio atrás, eu identifiquei um padrão que era... Se uma pessoa passava mais de 3 meses sem comprar no iFood, ela provavelmente nunca mais ia voltar. Ou ia demorar muito a voltar. E beleza. E aí eu descobri isso.
E aí uma vez que eu descobri isso, eu tive que desenhar um modelo que ia entender que pessoas que fazem isso, provavelmente virarão churn. Pessoas que fazem isso, não virarão. Tipo, eu criei, para quem entende um pouquinho mais de como é que funciona algoritmos de inteligência artificial, eu criei um modelo de classificação tão simples quanto uma regressão logística, que é um modelo bem simples mesmo. Ele basicamente diz se uma coisa é verdadeira ou falsa no final, e ele é bem, bem simplão. Quem estudou estatística também deve lembrar dele. E essa inteligência artificial, então, recebia vários dados dos clientes, do tipo cidade, quantos pedidos já fez, qual a cozinha predileta e tudo mais, e dizia no final se esse cliente tinha carinha de churn ou não. E eu estava treinando esse modelo e tentando várias combinações diferentes de informações de entrada para que ele me desse um resultado no final, na expectativa que ele me desse um bom resultado. E chegou uma hora, e ele estava sempre em torno de, tipo, 70% de acerto. Então ele ainda acertava mais do que ele errava, era melhor do que jogar uma moeda para cima para dizer se uma pessoa ia ser churn ou não. Mas ainda não estava aquelas coisas, ele tinha muito espaço para melhorar. E aí, não importava o que eu fazia, eu tinha chegado nesse platô, né, de 70%. Eu não lembro, na verdade, qual era o percentual que eu tinha chegado. E aí, no belo dia, eu fiz alguma coisa no modelo que passou a acertar 99% das vezes. E eu falei, uau! Galera, eu virei estagiária no momento. Me efetivei já. O que eu fiz? Eu adicionei uma variável no meu modelo que era quantos dias fazia que a pessoa tinha feito o último pedido. E se a gente lembrar do que é que define churn, é basicamente quanto tempo a pessoa ficou sem fazer pedido. Então eu dei para o modelo a definição da variável. Eu fiz isso por mal? Não, eu fiz isso por desatenção. Eu poderia ter ficado satisfeita com o fato que eu encontrei um modelo que acertava 99% das vezes, ter divulgado isso para todo mundo e não sei até que ponto as pessoas iam acreditar em mim sem de fato olhar porque eu fiz, mas poderia ter sido efetivada naquele momento. Vai saber, o iFood naquela época era bem mais maluco do que é hoje. Eu devia ter uns 3 meses de empresa, né? Então, assim, eu fiz isso por querer? Não, eu fiz isso por desatenção. A pessoa que fez o dispenser de sabão fez o lance do dispenser que não funciona em pessoas pretas por querer? De novo, não sei, mas eu gosto de acreditar que não, porque, né, 2020, galera. Então, tem dessas. A gente faz umas merdas sem querer. E se a gente tiver mais gente olhando para as coisas, ou se a gente tiver um pouquinho mais de atenção, e acima de tudo, se a gente souber que essas coisas acontecem, a gente tem uma chance maior de não fazer isso de novo. Então, acho que isso que é importante. Com certeza. Mais alguma pergunta aí, Andréia? Sim. Eu vou juntar 2 perguntas, na verdade. A pergunta do José, da Metodista de São Paulo, e a pergunta do Tiago, da Federal da Bahia. Eles perguntaram a respeito do desemprego causado pela inteligência artificial e também se ela pode gerar novos empregos. Nossa, agora tacou mesmo. Sim e sim. Claro que a inteligência artificial vai tirar empregos. Isso é uma coisa normal que acontece em todo o fluxo de inovação no mundo. Se a gente está falando em automatizar tarefas humanas, e normalmente tarefas que são chatas e que podem ser automatizadas, do tipo atendimento de telemarketing, sim, a gente está falando de desemprego. Ao mesmo tempo, do outro lado da cadeia, a gente cria uma necessidade por inovação e pessoas que sabem manipular a inteligência artificial. Então, ciência de dados, que também a Harvard Business Review decidiu fazer essa coisa maravilhosa, foi em 2017 também. Matéria que falava que ciência de dados é o trabalho mais sexy do século XXI. Cara, todo mundo quer ser cientista de dados. É a onda do hype. Então, sim, é verdade. Mas eu não acho que isso seja algo necessariamente ruim, porque a gente também está tirando pessoas da miséria de um jeito muito interessante. Tipo, ao invés das pessoas trabalharem várias horas no sol para determinar, sei lá, se uma colheita tá com algum tipo de praga ou não, elas podem trabalhar em outras coisas. Claro que a gente não pode sair da nossa situação de extremo conforto. Eu estou aqui na minha casa, muito confortável, então eu não sei o que é ficar desempregada porque uma máquina roubou meu emprego, é verdade. E eu, honestamente, acho muito pouco provável que ao longo da minha vida apareçam máquinas que consigam roubar meu emprego, então eu tenho essa posição de privilégio.
Mas a gente também resolve um ponto na cadeia que é bem interessante. Tipo, se a gente pensar em coleta seletiva de lixo, tem pessoas que precisam manualmente decidir o que é plástico e o que não é. O que é vidro e o que não é. E se a gente pode fazer uma inteligência artificial para determinar como essas coisas acontecem, isso é provavelmente melhor. E assim, e aí, claro que quando você tira pessoas de um lugar também, você gera uma cadeia de outros impactos que precisam ser resolvidos. Sempre vai existir necessidade de empregos de base para o desenvolvimento de um país. Sempre, sempre, sempre. A questão que eu não sei responder é onde vão aparecer as novas necessidades por pessoas que não são completamente capacitadas para desenvolver inteligências artificiais. Mas, querendo ou não, é uma roda que gira e é um processo. Não é a primeira vez que a sociedade viu esse e provavelmente não será a última. Mais alguma, Andréia, para fechar aí? Legal, no momento? Sim, eu tenho mais uma pergunta que é da Maria, da Federal de Mato Grosso do Sul. Ela perguntou sobre as questões éticas, né? Como é que está o debate ético na utilização da inteligência artificial? Então, ele existe. É um campo de pesquisa consideravelmente novo, porque se a gente está falando de uma área que é tão nova, o campo de pesquisa sobre a ética nela é ainda mais novo. Mas eu acho que é provavelmente um dos debates mais relevantes da atualidade. Mas se a gente consegue ou não, a gente deveria estar se perguntando se a gente deveria estar fazendo. Então é bem interessante. Eu vi uma thread de Twitter esses dias sobre... se você se interessa por inteligência artificial, tá aqui uma sugestão, uma lista de sugestões de leitura para você dar uma olhada sobre isso. Eu realmente não lembro de que eu vi, talvez tenha sido do canal Peixe Babel, que eu recomendo muito, aliás. Mas tá muito quente, além de todos os temas que eu já trouxe. Muito legal. Lembrando mais uma vez, pessoal, de vocês preencherem os formulários de certificado e de feedback, tá bom? Ju, está trazendo conhecimento super legal pra gente e você falou bastante sobre como o iFood usa a inteligência artificial, né? Que é uma empresa grande, né? Que tem pessoas que entendem muito de inteligência artificial, tem cientistas de dados, enfim. Será que uma organização estudantil, né, uma empresa júnior, enfim, uma equipe ali que faz um carro de protótipo, né, que trabalha com drone, será que esse pessoal consegue aplicar a inteligência artificial nos seus projetos? Sim, com certeza. Nossa, perdão, galera. Se a gente pensar... minha aguinha acabou. Eu preciso que o meu namorado vire um iFood e me traga uma garrafa de água. Vamos ver se ele me ouviu, com sorte. Mas se a gente pensar em áreas de robótica, é mais fácil de entender como essas coisas se aplicam. Então, para a galera que mexe com drones, com carros e coisas assim, e a gente pensa um pouquinho mais em internet das coisas, a gente já está consumindo muitos dados e a gente pode desenvolver inteligências artificiais tanto para tomar decisões quanto para dar alarmes. Basicamente, existem dois grandes campos de modelos, né? Ou eles predizem coisas, ou eles baseados em encontrar padrões. Então, por exemplo, sei lá, o motor do carro está esquentando demais, ou você pode entrar nessa curva, nessa velocidade, que vai ficar tudo bem, coisas assim. E em coisas mais operacionais e do dia a dia do trabalho, cara, você pode começar a direcionar e-mails do tipo, será que esse e-mail deveria... É uma pergunta, será que esse e-mail... Até, se você parar pra pensar, na verdade, os e-mails já fazem isso mais ou menos quando eles decidem se o e-mail é spam ou não. Mas, infelizmente, eu não participei de nenhuma organização estudantil, então eu não sei muito sobre o funcionamento delas, mas certamente tem algum lugar que tem alguma decisão que pode ser automatizada com inteligência artificial. Legal. Então, pessoal, deem uma olhada aí nas atividades dos projetos de vocês, que com certeza pode ter aplicações de inteligência artificial, e talvez vocês até já usem isso sem saber, né? Tem alguma pergunta relacionada a isso aí, Andréia, sobre organizações? Não, por enquanto não, Andressa. Pode seguir. Beleza. Ju, então eu queria que você desse dicas para o pessoal que quer seguir carreira na área de inteligência artificial. Dicas de leitura, dicas, enfim, o que eles podem fazer para seguir carreira nessa área? Legal. Acho que, antes de mais nada, é importante você entender como é que funciona o nosso fluxo de
dia a dia. As pessoas gostam de achar que é uma coisa tão bonitinha quanto entender o problema, processar os dados, treinar os modelos e prever coisas, avaliar se eles funcionaram bem ou mal e usar esse conhecimento depois. Muito bonito, muito linear. Na prática não tem nada a ver com isso, é meio um caminho tortuoso em que você faz todas essas coisas ao mesmo tempo e outras nem tanto. Então, não dá para te dizer, o caminho é assim, aí você vai fazer as coisas assim, vai funcionar. Não existe um caminho único, ele é todos ao mesmo tempo e nenhum deles ao mesmo tempo também. Mas tem muita coisa na internet, que é muito bom. Então, por exemplo, tem esses 2 livros, sendo que o Data Science at the Command Line tá todo de graça, e o Data Science from Scratch. Um deles tem uma versão em português, justamente que não tá de graça, que é o Data Science do Zero, que ensina você como começar com Python. E para o outro tem uma parte interessante que é o Data Science para negócios, na verdade, que não é uma tradução daquele livro, mas é uma referência em português. Mas assim, eu mostrei para vocês quais eram as skills, né? Quais eram as características de uma pessoa que trabalha com ciência de dados. Basicamente, entender quem é você na fila do pão e procurar a parte que você não sabe. Uma parte interessante de adquirir todo o conhecimento de base de ciência de dados são os cursos do tipo Bootcamp. Então, se você casualmente olhou meu LinkedIn nesse meio tempo, ou meu Twitter, sei lá, alguma rede social minha, você deve ter visto que eu dou aula em Bootcamps também. Então, tem aí esse disclaimer de sim, eu dou aula sobre isso. Mas eu acho que Bootcamps são a melhor forma de aprender isso se você não sabe por onde começar. Porque basicamente o que vai acontecer? Você vai entrar numa sala, ou hoje em dia você vai entrar numa chamada, e aí as pessoas vão despejar conhecimento em você, você não vai saber que lado é o teto, mas você vai sair de lá sabendo muito mais do que você sabia antes sobre ciência de dados e codando, que é a parte mais importante. Você vai sair de lá sabendo desenhar modelos em Python. E claro que isso te dá os insumos, que nem os professores gostavam de falar na faculdade, eu detestava que eles falassem isso, mas no fim eu virei essa pessoa. Isso te dá os insumos para depois procurar mais a respeito e aprender sozinho em relação a isso. Eu, particularmente, acho muito difícil começar uma coisa do zero. Lembrando que eu mencionei que eu estou aprendendo uma linguagem nova do zero. Eu estou aprendendo Go, que é uma linguagem que não tem nada a ver com isso. Inclusive, não aprendam Go se vocês querem começar a ciência de dados. Não é aplicável dessa forma. Fica a dica, aprendam Python. Python é muito legal. E é muito chato sentar e ler um livro sobre programação e descobrir como aplicar aquilo e não ter interação humana para aprender isso. Então, bootcamps são muito legais, inclusive porque eles te dão os insumos de pessoas a quem perguntar, referências para quem perguntar isso no futuro. Então, é muito legal. Recomendo. Show. Temos perguntas, Andréia? Temos várias perguntinhas aí. Só para destacar que essa pergunta aí a respeito de livros e dicas de como começar a estudar, teve várias pessoas que perguntaram, então o Gabriel da UFSC, o João da Universidade de São Paulo, o Nicolas da Unifei e também o Pedro da Federal de Viçosa. Todos eles perguntaram a respeito dos livros aí. Eu não mencionei quais são as skills, né? Pera só um pouquinho. Basicamente, você vai querer aprender uma linguagem de programação. Eu sugiro Python, que é uma linguagem muito simples de aprender. Se você olha para um bom código de Python, é basicamente como ler inglês e tem umas bibliotecas incríveis para trabalhar com inteligência artificial em Python, então recomendo demais. Você provavelmente vai ter que aprender um bocado de estatística. Então, sabe aquela matéria de estatística que você teve meio obrigado na faculdade e não gostou? Talvez seja legal prestar um pouquinho mais de atenção nela. Porque aprender isso sozinho é meio chato, mas acontece. Por outro lado, existe uma biblioteca de inteligência artificial, de machine learning, basicamente, né? Aprendizado de máquina em Python, que chama scikit-learn, que toda a documentação dela é basicamente uma aula sobre a parte estatística sobre isso. Então, você consegue aprender também. E a parte mais relevante, né, que a gente chama de soft skills, que não é nada disso, é pensar de forma crítica em relação aos dados. Então, ler muito sobre como analisar dados, pensar 2 vezes sobre tudo que você está vendo em relação a dados. Tem um livro bacana que chama Como Mentir com Estatística, que inclusive está em promoção hoje no formato e-book na Amazon. Então, para o Kindle, tá? Acho que R$11,96. É um livro muito rápido para ler. Eu recomendei para muita gente, por isso que eu sei exatamente o preço dele. A Amazon não está me pagando para isso, infelizmente. E é basicamente isso. Tenha um senso crítico em relação ao que estão te mostrando. Não acredite em qualquer dado de primeira. Só acredita em coisas que fazem sentido porque você pensou sobre aquilo e de fato faz sentido. Legal, Júlia. O Matheus Henrique, ele perguntou aqui no chat
Seguinte, uma inteligência artificial de aprendizado contínuo corre algum risco, algum perigo de, em algum momento, ficar ruim, tendo, por exemplo, um resultado enviesado, e ela consegue se recuperar? Como as inteligências artificiais, como a da Google, lida com isso? Eu admito que eu não sei como a Google lida com isso, mas inteligências de aprendizado contínuo podem ficar velhas ou aprender coisas que a gente não gostaria. Se a gente parar para pensar, tem inclusive um bot de Twitter que fizeram, que estava faz tempo já isso, que estava simulando tweets humanos e começou muito bem, muito bonitinho, só que ele usa conhecimento o tempo todo para gerar novos tweets e de repente ele ficou racista e preconceituoso no geral. Deu errado, eles desligaram o bot. Então, sim, pode acontecer dela dar ruim. Pode ser algo um pouco mais complicado, do tipo, por exemplo, você tem um sistema em produção que é uma inteligência artificial que está basicamente avaliando se você precisa escalar máquinas para fazer as coisas funcionarem ou não. E por algum motivo você passou por um momento... Isso aconteceu agora, na verdade, com a pandemia. Imagina o iFood, essa empresa de entrega de comida. As pessoas... O iFood quer ser a empresa que é a solução para estou com fome. Então, a gente quer ter uma oferta para todo usuário. Cada momento que a pessoa pensa estou com fome, aí ao invés da pessoa abrir a geladeira, ela abre o iFood. Ao invés dela cozinhar alguma coisa, ela abre o iFood. Beleza. Esse era o nosso cenário. Basicamente, as pessoas comem muito no almoço e no jantar, e mais no final de semana do que em dias de semana, pelo iFood, né? Não na prática. Na prática, a gente come bastante o dia inteiro. De novo, falando do alto do meu privilégio. E aí começou a pandemia, as pessoas não podiam mais sair de casa. Então, essa coisa de sair para comer, encontrar os amigos para comer, o brasileiro é muito focado em relações sociais com comida, né? Ficou um pouco menos óbvio. Da noite pro dia, a gente viu um boom de pedidos. De repente, que as pessoas passaram a ficar em casa. Nenhum modelo que sabia prever o comportamento dos usuários antes da pandemia soube prever o comportamento dos usuários durante a pandemia. Porque os dados ficaram velhos. Por mais que ele aprendesse o tempo todo, ele ainda precisava de mais tempo para aprender como as pessoas se comportariam nesse novo modelo de vida e fazer predições que fizessem sentido a partir daí. Então, no fim do dia, eu acho que ela aprende sozinha, ela consegue se corrigir, mas ela precisa de tempo para ter mais dados e entender esse novo comportamento para se atualizar. Então, é assim, funciona. Às vezes você pode ir lá e dizer, não, eu acho que agora, às vezes, o iFood está aumentando por, sei lá, blá por cento, então eu vou pegar todas as predições antigas que esse negócio fazia e aumentar por blá por cento. É uma forma de resolver o problema, mas também pode deixar ela lá que ela vai se corrigir. Legal. O Bruno, ele pediu, na verdade, se você poderia explicar um pouco melhor sobre a aplicação do Food Lovers. Posso, mas eu não posso dar tantos detalhes assim. Mas também cases de inteligência artificiais e modelos de ciência de dados aplicados a RH não são novidade. Então, se você procurar sobre isso na internet, tem bastante coisa. O que rola é o seguinte: existe essa coisa incrível dos humanos que em algum momento os homens decidiram que eles eram muito melhores do que as mulheres em tudo. E aí o que acontece? Estamos aqui só em mulheres, né? Que coisa maravilhosa. O que acontece é que por mais que você não acredite nisso, porque em momento nenhum te contaram isso, você tem um viés inconsciente para tal. E isso se reproduz no ambiente de trabalho da pior forma possível. Quer dizer que as mulheres têm menos oportunidade que os homens, por mais que elas tenham exatamente as mesmas qualidades. Quer dizer também que, por causa disso, as mulheres recebem menos que os homens. Isso é um dado comprovado, né? Não venham dizer que a Júlia tirou isso de qualquer lugar, que eu não tirei, né? É um dado comprovado. Mulheres recebem menos que homens. E tentam sempre botar uma resposta biológica nisso, do tipo, porque a mulher pode um dia talvez engravidar e aí ela vai ter que ficar 6 meses fora por causa da licença maternidade. Se o mundo fosse realmente honesto, o pai também ficaria 6 meses fora na licença paternidade, porque, né, a responsabilidade também é dele no fim do dia, inclusive de criar aquela criança. Então, né, vamos lá. Mas beleza, então, dito isso, o iFood, que nem todas as outras empresas, é vítima dos viéses inconscientes das pessoas. E isso significa que a gente reproduz alguns padrões sociais que a gente não gostaria de reproduzir. Então, com zero surpresa, tem menos mulheres trabalhando em tecnologia do que tem homens trabalhando em tecnologia.
que não faz o menor sentido. E isso vem de um padrão histórico, porque, tá bom, você pode falar, mas eu faço faculdade de computação e tem, tipo, 3 mulheres na minha turma de 100. Isso é culpa da sociedade, porque estão desde pequenos dizendo para essas mulheres que computação não é o lugar delas. Que quando decidiram que os brinquedos azuis são de meninos e os cor-de-rosa são de meninas, os notebooks foram parar nos brinquedos azuis. E aí os brinquedos de meninas são cozinhas e bonecas, coisas assim. Então, estão desde sempre contando para essas mulheres que estão no lugar delas. E aí, o padrão vem dos dois lados, né? Das mulheres terem autoconfiança para dizer sim, eu posso, sim, eu consigo, sim, eu farei isso. E dos homens de entender que eles fazem esse tipo de coisa ainda que eles não queiram e consigam transformar isso em oportunidades para as mulheres, ao invés de achar que, né, que elas são piores, que os homens fazem exatamente as mesmas coisas. E então, o iFood, que nem muitas outras empresas do mundo, praticamente todas, na verdade, são poucos que falam sobre isso abertamente, tinha diferença salarial. Então, homens e mulheres que executavam a mesma coisa no mesmo cargo, os homens normalmente recebiam mais do que as mulheres. Agora, como é que a gente justifica isso de uma forma óbvia? Porque salário não é uma coisa óbvia. Qualquer pessoa que trabalha no mercado de trabalho... Eu não sabia disso antes de entrar no mercado de trabalho. Eu achava que era, tipo... Se você é um analista júnior e a outra pessoa é um analista júnior, vocês recebem a mesma coisa. E aí, quando você recebe um aumento, você vira analista pleno e... Não, a verdade é que existem faixas salariais. Então, existe uma série de valores que uma pessoa pode receber de salário estando na mesma posição. E normalmente empresas usam isso para barganha, né? Eu sou um analista júnior que recebe mais do que um analista júnior de outra empresa, mas se você olhar, eu tô bem no finzinho da minha faixa e tal. Então, existe esse tipo de coisa. E, portanto, salários são flexíveis o suficiente a esse ponto. E aí, como é que você justifica que uma mulher é tão boa quanto um homem para receber a mesma coisa? E eu tô falando de mulheres, na verdade, mas isso passa por todos os grupos minorizados. Não queira pensar em quanto uma mulher negra recebe. Existem vários estudos sobre isso, são as pessoas mais marginalizadas. Se você pegar e adicionar mais grupos minorizados, as pessoas elas têm menos oportunidade ainda. Então, sei lá, uma mulher negra transexual, normalmente no Brasil, acaba se prostituindo, porque é a única forma que ela tem de ganhar dinheiro. Então, a realidade é horrível. E aí, vamos lá. Inteligência artificial para o bem, que era o meu grande ponto. A gente pegou vários dados em relação à performance dessas mulheres. No iFood, a gente tem avaliações de performance que são bem equilibradas. Tipo, basicamente, o gestor da pessoa, a pessoa que gerencia a pessoa avalia, os pares da pessoa que trabalham na mesma equipe avaliam a pessoa, e essas notas juntas se compõem no que é a avaliação da pessoa no final do negócio. Se a nota que o gestor deu para a pessoa está muito longe da nota que os pares deu para a pessoa, tem alguma coisa estranha aí. Pode ser ou favoritismo ou demérito. E a pessoa também precisa se avaliar, na verdade, né? Tem um terceiro ponto, que é a pessoa dizendo o quanto ela acha que ela entregou. No mundo perfeito, todas essas coisas estão mais ou menos iguais, né? Então, a pessoa acha que entregou a mesma coisa que as pessoas acham que ela entregou e que o gestor dela acha que ela entregou. E eu tô falando gestor, mas é a pessoa que gerencia. Não é um homem em particular. Apesar de normalmente ser. Porque tá errado. E aí... Então, a gente tem todos esses dados, a gente tem o tempo de casa das pessoas, a gente tem o sexo e várias outras informações, e com isso a gente conseguiu ver que as pessoas estavam mais distantes do que era o salário médio esperado para elas, eram mulheres. Então, a gente corrigiu todos os salários a partir daí. Eu fiz um mega intervalo falando sobre o preconceito estrutural do mundo para conseguir explicar por que a gente fez isso e como a gente fez, mas espero que vocês tenham entendido. Com certeza. Sim, ficou bem claro. Outra pergunta, Júlia, a Cristiane Lopes, ela mandou aqui nos comentários. Ela perguntou assim: as inteligências artificiais desenvolvem inteligência por conta própria ou com base em dados? E se for por conta própria, como garantir que ela chegou às conclusões certas? É com base em dados, sempre. A diferença é como você traduz dados para que as inteligências artificiais funcionem. As inteligências não artificiais também funcionam baseadas em dados. Lembra do exemplo da criança? O dado é o livro de bichinhos. E você está mostrando para ela o que funciona e o que não funciona. No exemplo da criança, o que diz que está certo ou que está errado é a pessoa que está mostrando os bichinhos para a criança que diz: você errou ou você acertou. Isso numa inteligência artificial seria um modelo supervisionado, que é quando você sabe qual é a resposta no final. E a gente tem também modelos não supervisionados, que é quando a gente não sabe qual é a resposta no final. Pensando em modelos práticos e também
num exemplo que eu já dei, que é o exemplo do churn do cliente, uma vez que eu defini que o churn era 30 dias sem comprar, eu sabia quem eram as pessoas que eram churn, eu sabia as pessoas que não eram churn. E basicamente eu fiz um processo que é conhecido em ciência de dados como validação cruzada, em que eu separei conjuntos de teste do meu banco de dados e conjuntos de treino, basicamente. É assim que a gente chama. Vocês podem pesquisar depois sobre validação cruzada, é uma metodologia muito legal. E aí, com o conjunto de treino, eu dei essas informações para o modelo e ele tentava prever se a pessoa era um churn ou não. E aí eu avaliei isso com o conjunto de teste. Eu passei exatamente aqueles dados e olhei para o que o modelo dizia. Então, se ele dizia que era churn e de fato era churn, eu dizia, beleza, você acertou. Se ele dizia que era churn e não era churn, eu dizia, você errou. E eu ia mudando os parâmetros até que essas coisas se ajustassem no final. Isso é um aprendizado supervisionado, usado para prever coisas. Então, como o objetivo era prever se uma pessoa ia virar churn ou não, eu estava calculando a probabilidade dela ter o mesmo comportamento que alguém que é churn. Esse foi um pulo do gato nesse projeto. Por outro lado, tem um modelo muito bacana de agrupamento, de clusterização, que chama K-means, K-médias. Basicamente, ele é um modelo não supervisionado. Então, você tem um grupo de coisas que você quer dividir em subgrupos. E você não sabe o que é a característica que define esses subgrupos. Você só sabe que existem subgrupos. Então, você diz para a inteligência artificial, eu quero que você pegue esse conjunto de dados e divida em 5 grupos, por exemplo, e aí ele vai... Aí vai os termos técnicos, né? Ele vai maximizar a distância entre os centros de cada grupo, enquanto ele minimiza a distância do centro de cada grupo para os componentes daquele grupo. Isso é não supervisionado. No final, eu não tenho como dizer se ele acertou ou errou, se eu não ficar olhando para os dados e dizendo isso faz sentido, isso não faz sentido. São as duas formas. Na verdade, são 3 formas, que a gente inclusive falou do aprendizado contínuo. Então, o aprendizado de máquina pode ser supervisionado, quando você sabe a resposta no final, não supervisionado, quando você tem que avaliar para ver se aquilo fez sentido ou não. Claro que você sempre tem que avaliar, mas, né? E aprendizado por reforço, que é quando ela continuamente vai aprendendo e fazendo as coisas acontecerem. Tá mais ou menos assim. Legal. Outra pergunta do Douglas Oliveira, ele acabou de mandar aqui nos comentários. Ele perguntou o que você poderia falar sobre os algoritmos de inteligência artificial que são capazes de desenvolver e programar, e até mesmo desenvolver outros sistemas baseados em inteligência artificial. Aí ele complementou dizendo, é algo extremamente novo, mas pode a profissão de desenvolvedor estar ameaçada? É algo muito novo, mas eu não acho que isso ameaça a profissão do desenvolvedor, porque, querendo ou não, alguém ainda precisa resolver os problemas por trás. Dando um exemplo bem real para vocês também, trazendo um caso do iFood. É um caso que eu apresento às vezes em eventos, então é consideravelmente fácil de achar um vídeo meu falando sobre isso em algum lugar. O cardápio do iFood, por exemplo, é algo bem pouco estruturado. Não sei se já pararam para olhar para isso, mas os restaurantes podem fazer o que eles bem entenderem do cardápio, eles podem resolver aquilo do jeito que eles quiserem. Então, basicamente, quando você olha para o nosso banco de dados, traduz em colunas. Então, você vai imaginar que tem uma coluna mãe, a coluna mais alta de todas, que é provavelmente o nome do item, uma coluna de descrição de item, uma coluna de complementos. Mas, na prática, o restaurante pode colocar como coluna mãe do item, tipo, um monte de seu prato. E eu não vou saber o que é aquele item. E eu não vou saber te dizer se aquilo é uma pizza ou porque, né, pode ser um monte de seu prato, se é uma marmita ou qualquer coisa do tipo. E se a gente pensa num cenário de usar os dados para criar produtos, não saber com o que você está mexendo é uma péssima ideia, porque você não consegue criar produtos. E porque a gente já tinha dado essa liberdade para os restaurantes, e de novo, nossos números são muito grandes, são mais de 160 mil restaurantes, e imagina que se cada um desses restaurantes tem pelo menos um prato, o nosso número de itens vai para infinito e além, a gente criou um problema muito grande. Então a gente falou, bom, somos cientistas de dados, vamos desenvolver uma inteligência artificial que consiga ler os nomes desses pratos, todas essas informações dos pratos e me dizer que tipo de comida isso é no final. E aí o bacana desse momento é que a gente teve um momento bem interessante de como o trabalho de cientista de dados também pode ser muito manual. A gente teve que categorizar uma amostra de itens do iFood e entrar num consenso em relação ao que era aquilo. E aí a piadinha que eu sempre conto é que milkshake, por exemplo, é um doce ou é uma bebida? As categorias têm que ser mutuamente excluídas. Isso deu guerra, gente, eu não tô brincando. Porque você imagina que tinha um monte de executivos
executivo numa sala, eles ficaram presos por 5 horas debatendo o que era um milkshake. Posso imaginar. Pra mim é bebida. No nosso modelo virou bebida também, eu acho. Na verdade, agora eu tô em dúvida, eu acho que era doce. Eu não sei. Se eu tivesse slides aqui, eu saberia, mas enfim. E aí, beleza, a gente conseguiu definir alguns itens de exemplo para dar para o modelo, né? E ao invés da gente desenvolver o modelo, porque a gente estava atolado de projeto para resolver naquele momento e a gente não tinha como dedicar uma equipe para fazer isso, porque, vamos combinar, né? O problema é bem complexo, você classificar o cardápio do iFood, avaliar se está bom, achar uma forma de colocar isso para dentro e tudo mais. A gente usou uma ferramenta automatizada da Google que chama Google AutoML. Vocês podem ver pelo nome, Auto Machine Learning, Autoaprendizado de máquina, que ele faz isso automaticamente. Ele é uma grande caixa preta. Eu não sei o que é que ele estava fazendo por trás. Eu não tenho a menor ideia. A gente só deu a lista de pratos e instruções para ele e disse: isso aqui é o que você tem para trabalhar. Essas coisas são milkshakes, essas coisas são pizzas, essas coisas são essas categorias. E no final ele respondeu o que ele achava que era. E aí ele conseguiu categorizar todos os itens do iFood com esse modelo caixa preta que a gente não tem a menor ideia do que era. Custou uma pequena fortuna. Essa pequena fortuna foi menor ainda assim do que a gente parar uma equipe de cientistas de dados naquele momento para resolver. Isso significa que a gente já pode se dar o luxo de não ter cientistas de dados? Não. A gente ainda precisa de pessoas que pensem e que consigam resolver as coisas. E esse foi um caso em que a gente deu sorte que a gente conseguiu ver um bom resultado no final. Na prática, pode não ser tão simples às vezes. É possível que no futuro as inteligências artificiais cheguem no ponto que elas consigam se resolver sozinhas e que elas sejam baratas o suficiente para fazer isso. Do mesmo jeito que antes era muito caro armazenar dados e processar dados, hoje é menos caro. Pode ser que isso aconteça também, que seja um movimento. Eu não acho que isso é algo que eu vou ver acontecendo. E eu não sou tão mais velha que vocês. Eu saí da faculdade faz pouquíssimo tempo. Então, eu acho que vocês também não vão ver esse movimento acontecendo dessa forma. Legal, o pessoal tá adorando aqui as suas respostas, Júlia. Tem várias perguntas chegando aqui. Ai, que bom, tô feliz. Legal. Tem outra pergunta aqui, saindo um pouco do tema aí de inteligência artificial, mas falando mais da profissão de cientista de dados. O Pedro, da Federal de Goiás, está perguntando como que essa profissão ela é vista hoje no Brasil e quais são, na sua opinião, as previsões aí para o futuro da profissão. Eu dei o spoiler mundial, é a profissão mais sexy do século XXI. Isso vem surpreendendo. Eu acho muito menos glamorizada que isso, mas eu gosto de achar que eu tô na profissão mais sexy do século XXI. Ótimo. Sou muito fina. Mas se você olhar para os salários, os Estados Unidos fazem muita pesquisa de mercado com salários. Alguns dos maiores salários são de cientistas de dados. E essa área está só crescendo, isso é só o começo. Tem poucas empresas no Brasil e no mundo que fazem data science ainda. E a busca por profissionais é muito maior do que a quantidade que existe no mercado. É por isso também que os salários são tão altos. Eu acho que conforme o mercado for conseguindo encontrar a quantidade de profissionais que ele acha que precisa, isso deve diminuir. Mas eu não vejo isso acontecendo tão cedo também. Então, as oportunidades são infinitas. Todas as empresas estão procurando cientistas de dados. Contando um pouquinho da minha carreira, que eu também pincelei, mas não contei. Eu fui a primeira cientista de dados contratada do iFood. Não apenas a primeira mulher da equipe de dados, mas a primeira cientista de dados, porque junto comigo entrou mais um estagiário e um cara que estava mudando de carreira. Ele era engenheiro, treinando numa empresa e queria mudar de áreas para trabalhar com dados, e o iFood sentiu a necessidade de ter uma equipe de ciência de dados. Então, eu fui parte da equipe que começou isso dentro do iFood. Essa equipe que tinha 3 pessoas, e se você pensar em todo o iFood Brain, que na época era apenas Business Intelligence, e tinha 7 pessoas, hoje a gente tem quase 200. Então, 3 anos e meio, galera. É muito rápido. E tá crescendo muito. Inclusive, você pode ser parte desse crescimento. A gente está fazendo um processo seletivo muito legal em universidades que se chama iFood Sem Fronteiras. Na sua casa, claro, estamos todos em isolamento social. Esse não é nosso escritório, esse é o meu escritório da minha casa. A próxima edição do iFood Sem Fronteiras vai ser dia 22.
O link para inscrição está nesse site Bit.ly, está também na descrição dessa live rolando. Se inscrevam, venham conhecer um pouquinho mais do iFood. A gente vai abrir o processo seletivo para estágio já começando no semestre que vem, mas a gente pode começar em outros momentos também. Então, é uma mega oportunidade. Venham construir essa revolução tecnológica do Brasil com a gente. Muito legal, Júlia. Inclusive, acho que essa era uma das perguntas aí do pessoal, né, Andréia? As últimas perguntas aqui se referiam a isso mesmo, como ingressar no Grupo Móvel, especialmente no iFood. Aí o pessoal gostou bastante, queria saber. Mas do Grupo Móvel você consegue, do iFood também, na verdade. Fiquem de olho nos LinkedIns da vida, redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook, todas essas que a gente sempre posta quando começa os processos seletivos. No Grupo Móvel, como um todo, são várias empresas, tem vaga para tudo, né? Deem uma olhada também. LinkedIn tá cheio de coisa. Os links estão todos aí na descrição da live, pessoal. Inclusive esse link que a Júlia mencionou aí, do iFood Sem Fronteiras. Então, aproveitem a oportunidade. Tem mais alguma aí para encerrar, Andréia? A última? Não, era isso mesmo, André. Era isso? Então, beleza. Gente, Nossa, eu queria dizer eu queria dizer que eu adorei esse novo formato que a gente fez de temas de expertise das empresas, né? Então, acho que a Júlia trouxe conhecimentos muito legais sobre inteligência artificial. É um tema que desperta a curiosidade de muita gente, né? Acho que eu e a André aqui também, a gente estava só prestando atenção aqui, aprendendo muita coisa. Estamos interessados em aprender também. Porque realmente é muito legal. Então, Júlia, obrigada por aceitar esse nosso convite de estar aqui hoje compartilhando com o pessoal. E obrigada também ao pessoal das organizações estudantis que solicitaram esse tema, né, que foi o I3E UFABC, e também as OEs parceiras de divulgação, que foi o Blockchain Insper, Byron Solutions e InfoAlto Empresa Júnior. E aí, antes de eu passar a palavra final para a Júlia se despedir do pessoal, eu queria falar rapidinho para vocês como vocês conseguem solicitar outras ações como essa na plataforma Empower. Então, aqui, pessoal, vocês podem ver que acessando a nossa plataforma, né, vocês têm, com um cadastro bem simples e gratuito, acesso às páginas das empresas mentoras, né, em que vocês podem solicitar diversos tipos de ações de relacionamento. Então, desde palestras e visitas técnicas, que agora não estão ocorrendo presencialmente, né? Mas a gente tem adaptado para versões online. Então, vocês podem solicitar treinamentos online, webinars como esse, mentorias online e também parcerias para projetos, que é uma novidade que a gente traz aí para vocês. Então, tem o link aí da plataforma, né? talents.empower.vision. E também tem todos os links das nossas redes sociais, juntamente com as redes da Móvel e do iFood, na descrição da live, certo, pessoal? Junto também com os 2 formulários que a gente sempre pede para vocês preencherem, que é o formulário de certificados e o formulário de feedback. Beleza, pessoal? Então, Júlia, obrigada novamente. Quiser se despedir aí do pessoal. Obrigada a vocês, gente. Fiquem à vontade para me mandar e-mails com dúvidas, me adicionar no LinkedIn e me mandar dúvidas também. Pode ser que eu demore um pouco para responder, porque eu sou meio atrapalhada, mas eu sempre respondo. É um prazer enorme falar sobre o que eu gosto de fazer. É sempre muito difícil fazer slides para algo que você não sabe o que vão perguntar. Eu tentei o meu melhor, dei spoiler de tudo, mas espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu, porque eu gosto muito de falar sobre isso, caso vocês não tenham percebido. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada, Júlia. Inclusive, o pessoal está aqui comentando que a sua apresentação deu um gatilho para eles comerem sushi. Fico feliz, peço o iFood. Então, todo mundo terminando a live, pessoal, pega o aplicativo do iFood aí, já pede um japa. Muito legal. Obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal, por assistirem. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para as próximas lives que a gente vai fazer. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal.